Em Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33. É uma passagem clássica, onde Jesus anda sobre as águas. A Asa Tim, a estação Tim pode ir para a sua reunião. Obrigado, irmãos. Obrigado pelos teens aí de terem ficado quietinhos e esperado, né? Bacana de vocês isso. Então, enquanto eles vão, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 14, do verso 22 ao verso de número 33. Todos abriram, amém? Procure ver alguém perto que está precisando de ajuda. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, tá? Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, quer dizer, a uma distância grande. Esses estádios aí é um termo de medida, né? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, em outras traduções, e gritavam, é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor, queremos pedir a Ti, que o Senhor nos ensine esta noite e que o Senhor nos ministre profundamente ao coração. Que palavra maravilhosa, Senhor, que texto encantador, que momento gracioso este, que o Senhor passou aqui com os Teus discípulos, que através dele e do registro, na revelação escrita, na Santa Palavra, na Bíblia Sagrada, nós possamos aprender. Por isso, Deus, vem com Teu Espírito e ilumina-nos. Vem com Teu Espírito e fala aos nossos corações. Cada um aqui, Senhor, tem uma situação de vida, cada um aqui tem uma realidade, cada um aqui tem suas lutas particulares, cada um aqui, Senhor, tem as suas dificuldades a enfrentar. Ninguém é igual a ninguém nesse lugar, Senhor. E uma palavra só, uma palavra de um homem não poderia alcançar cada coração, mas o Teu Espírito pode traduzir a Tua vontade, a Tua palavra para cada coração. Por isso fala a cada um de nós, em nome de Jesus, e ministra-nos poderosamente. É isso que lhe pedimos, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Eu queria falar sobre os enfrentamentos que temos na vida quando estamos nas pegadas do Mestre. E hoje eu quero falar particularmente sobre um mar de possibilidades que está diante de nós. Quando a gente segue nas pegadas do Mestre, há um mar de possibilidades diante de nós. Só que diante desse mar de possibilidades, nós temos que enfrentar algumas coisas que carregamos conosco. A média
do ser humano e a média do cristão, ela é abaixo, ela é mais rasteira, ela é quase que religiosa, ela é de idas aos cultos aos domingos, de vez em quando ler a Bíblia, ou até tentar manter comunhão com Deus assistindo um programa evangélico de TV. Isso é muito rasteiro, é muito pouco para um Deus tão grande que nós temos e para o mar de possibilidades que se discutir na nossa frente. Então nós precisamos sair deste cristianismo rasteiro, medíocre, e precisamos mergulhar fundo neste mar de possibilidades. Eu queria que você soubesse que há uma mística em torno dos discípulos de Jesus, que eles foram pessoas sem igual, que eles foram pessoas que não existem outras iguais, que, na verdade, tudo isso aconteceu com eles porque eles eram diferentes. Não é assim, irmãos, isso não é verdade. A Bíblia diz sobre Elias, por exemplo, que foi o grande profeta do Velho Testamento. A Bíblia jeito aos mesmos desejos e paixões que qualquer ser humano, Mas ele orou com constância e com fé, e por isso aconteceram coisas maravilhosas na vida dele. Elias não perdeu a oportunidade que o mar de oportunidade oferecia a ele. Ele mergulhou nas oportunidades dadas por Deus. E Deus quer que você também faça isso. Então, quando você resolve fazer, resolve ir a fundo, resolve pegar a Bíblia e tomá-la mais literalmente, porque no mundo, eles vão falar assim para nós: você está tomando a Bíblia literalmente, não pode tomar a Bíblia literalmente. Quem falou que não pode tomar a Bíblia literalmente? Onde está escrito isso? Não, mas se você tomar a Bíblia literalmente, você fica louco. Quem falou isso? Tem coisas que são literais, sim. E não são sujeitas a interpretações, elas estão escritas e registradas como revelação. Só que quando um homem natural lê, ele não entende, porque lhe parece loucura. É isso que Jesus falou. O homem natural não entende as coisas espirituais, mas os espirituais discernem espiritualmente. Então, quando nós resolvemos seguir as pegadas do Mestre, nós podemos mergulhar nesse mar de possibilidades, de novas possibilidades. O texto mostra Jesus sobre o mar de possibilidades. Ninguém jamais havia andado sobre as águas. Ninguém andou, nem Crisêndio, nem Daimon, nem outros mágicos por aí andam sobre as águas. Aquilo é truque. Jesus estava andando sobre um mar tempestuoso. Ele estava andando sobre o mar, sobre as águas. Não diz nem que ele estava pisando nas águas. Diz que ele estava andando sobre. Não sei como foi essa cena. A gente tem aquela cena tradicional de filme na cabeça, Jesus dando os passinhos em cima da água, né? Eu não sei se Jesus vinha flutuando, andando no ar, eu não sei. Eu sei que Jesus andou sobre o mar, sobre as águas. E quando seus discípulos viram isto, aconteceu o que nós lemos. Todos ficaram com medo. Todos conheciam Jesus. Todos já tinham visto o poder de Deus se manifestar, mas todos gritaram: é um fantasma, ai, socorro. Imagina o circo que virou aquele barco, aquele monte de homão, tudo gritando por socorro e falando: é um fantasma. Jesus falou: gente, tem coragem, cadê a coragem dos 6? Então, amados, aí a gente vê que os discípulos, como nós, precisamos enfrentar situações. E esse texto nos mostra alguns enfrentamentos que precisamos ter e que vamos ter e precisamos vencer diante do mar de possibilidades que se discutiram na nossa frente. O primeiro enfrentamento, a gente pode ver do verso 26 ao 28. Todos eles gritaram de medo. É um comportamento aprendido.
Agora, se não me engano, a Folha de São Paulo está com uma propaganda na televisão sobre alguns fascículos que ela está soltando nas bancas, do Saci Pererê, da Cuca, sei lá, os outros nomes, para a criançada aprender. Então as crianças aprendem essas coisas, e depois eles veem uma sombra, é um fantasma, fica com medo à noite. Esses dias atrás eu tive que orar por uma menina que viu nas Chiquititas alguma bruxa, e depois ela não estava dormindo à noite, porque tinha visto uma bruxa nas Chiquititas. Amados, existe um comportamento condicionado que nós temos. Nós temos comportamentos condicionados. Nós agimos numa grande parte da nossa vida com o comportamento que nós fomos condicionados a ter. Aqueles homens gritavam de medo porque eles estavam condicionados através das histórias de pescadores. Quantos acreditam no norte, na lenda do boto cor-de-rosa, que o boto cor-de-rosa vem e rouba as mulheres, que as mulheres engravidam do boto cor-de-rosa, que as crianças somem por causa do boto cor-de-rosa? Quando você vai lá tem um lago lá, não sei onde que é, na Escócia, né? Que falam que tem um monstro lá. Então você imagina o cara de noite naquele lago e aparece Jesus andando sobre as ondas. O que ele vai gritar? É um monstro do lago Ness. Está acontecendo alguma coisa, e começa todo mundo a ficar com medo. Mas, quando você olha isso, irmão, quando Pedro olha isso, todo mundo gritando, ele também gritou, mas diante de saber que era Jesus que vinha andando, enquanto todos estavam se acalmando do seu medo, Pedro viu uma possibilidade naquele mar: andar sobre as águas. Uau! Jesus andando sobre as águas, será que eu posso também? Vejam que o comportamento condicionado não nos permite ver oportunidades, mas quando a gente resolve que a gente pode fazer diferente, que pode ser diferente, que Deus pode nos dar algo melhor, maior, mais profundo, a gente começa a mergulhar no mar de possibilidades. E agora Pedro diz: és tu mesmo, Senhor? Ele diz: claro, Pedro. E fala: então manda eu ir aí, porque eu sei que o Senhor tem poder. Manda eu ir andando sobre as águas. E Pedro se torna o único homem na história que andou sobre as águas, porque o outro homem que estava andando era o homem Deus. Então, depois de Jesus, somente Pedro andou sobre as águas, porque diante da possibilidade, ele agarrou a possibilidade, enquanto os outros ficaram se acalmando. Aqueles viram Pedro indo sobre as águas, nenhum disse: Senhor, eu também quero experimentar isso. Ninguém falou isso, só Pedro. Então, meu amado, o mar de possibilidades está diante de você, a palavra te ensina, você precisa quebrar esse comportamento condicionado que você tem, de levantar, de tomar, de escovar os teus dentes, lavar o teu rosto, escovar os seus dentes, se higienizar, tomar o teu café, ir para o serviço, voltar para almoçar, voltar para o serviço, voltar para jantar, vir para a igreja ou ir para a corda, e tudo acontece, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda, né? Alguém já até compôs isso, é um comportamento aprendido. É um comportamento condicionado. Será que no meio disso tudo não tem algo novo que Deus tem para nós? Para isso nós precisamos ver as coisas não como a multidão vê, não como o senso comum vê, nós precisamos ver com os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus viam a possibilidade de andar sobre as águas. Pedro de repente viu: eu posso também, se Ele me chamar, eu vou. E Pedro foi e andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Segundo enfrentamento, para andar sobre as águas, irmãos, ele andou, mas para andar, ele teve que sair do lugar seguro, porque quem estava no barco não afundou. Concordam comigo? O barco era um lugar seguro. No mar, você prefere estar dentro de um navio ou solto no mar, nadando? Dentro do navio, é um lugar de segurança.
Amados, quem quer desfrutar das possibilidades que Jesus descortina para a gente, tem que sair do lugar de conforto. Você tem que sair desse lugar que te deixa confortável, que te deixa tranquilo, onde tudo está no teu controle. Você faz as contas e vai dar certo, no fim do mês vai ter tudo direitinho. Você já sabe o que vai acontecer, você planeja, e você faz planejamento estratégico, e você pensa no amanhã, o que eu vou fazer daqui 5 anos, 10 anos, onde eu vou estar, e você vai do teu jeito, mas você vai dentro de um ambiente confortável, do ambiente que não te ameaça, do ambiente que não tira você, não tira a tua paz. Por quê? Porque está sob o teu controle, e tudo que está sob o teu controle não está sob o controle de Deus. Aquele barco era o lugar onde Pedro se sentia controlando a situação, mas a partir do momento que ele saísse para a água, ele sabia que não estava mais no controle, mas ele creu na palavra de Deus, e foi para andar sobre as águas, e andou sobre as águas. Então o primeiro enfrentamento que a gente vê ele tendo é contra um comportamento condicionado. O segundo é contra o lugar de conforto. Você tem que abrir mão, amado. Muitos querem ganhar os seus Natanaéis para Cristo, muitos querem multiplicar as suas cordas, muitos querem ver milagres e libertações, muitos querem falar em línguas dos anjos, língua dos homens, muitos querem interpretá-las, querem ter visões, revelações, mas querem fazer isso na sua casa, na frente do computador, no Facebook. Esse é o seu lugar de conforto, esse é o seu lugar onde você se controla, né, onde você controla as coisas, você coloca lá o que quer, né, faz a sua catação de milho, né, lá no teu controle de televisão, você vê o que quer, lá no teu trabalho e tal. Por isso que muitos se desesperam e muitos abandonam a Cristo quando as coisas saem do controle, quando é mandado embora do emprego, quando fica sem seu rendimento mensal, quando aquele mais novo na empresa tem a promoção e ele não tem. As coisas saíram do controle e começa a dar desespero. Aí fala, Jesus não é bom como eu pensei, Jesus não é bom como me pregaram. Ora, amado, Jesus sempre foi bom, mas Jesus está sobre o mar, dentro do barquinho não tem como andar sobre as águas, você tem que sair do barquinho, sai do barquinho, sai do teu barquinho de conforto. Não tem como você ganhar teu vizinho ficando dentro da tua casa. Não tem como ganhar os pobres, os necessitados, ficando dentro do teu lar, confortavelmente, com os pés para cima. Você vai ter que colocar as mãos no arado. Você vai ter que comprar a briga. Amém? Saia da tua zona de conforto. Saia do teu lugar de conforto para você desfrutar das possibilidades que estão nesse mar de possibilidades. Porque vejam bem, gente, estava acontecendo algo único. Nunca mais aconteceu. Teve um indiano que veio no Brasil e falou que ia andar sobre as águas. Eu não sei se foi no Rio de Janeiro que ele foi uma multidão para ver ele. E ele começou a andar e afundar, né? Foi afundando. Ninguém vai zombar de Deus, né? Ninguém vai zombar de Deus. Muito bem. Terceiro enfrentamento que temos que ter é com nossas crenças sabotadoras. Quando Pedro sai do barco, ele tem que enfrentar aquilo que ele sempre acreditou: não dá para andar sobre as águas. Na verdade, Pedro nunca havia nem pensado em andar sobre as águas. Ele tinha medo das ondas, ele tinha medo do vento. Tudo isso assusta um pescador. Quando o vento começa a agitar, porque aquele mar não era um mar de água salgada, na verdade era um grande lago. Então eles não estavam acostumados com grandes ondas. E o mar estava agitando, o vento estava agitando o mar da Galileia. O mar da Galileia, para vocês entenderem, ele é um lugar onde o rio Jordão se abre. De um lado ele é chamado Mar da Galileia, o povoado chama de Mar da Galileia, e do outro, Mar de Tiberíades. É o mesmo mar, na verdade é um grande lago. É um lugar onde o rio Jordão se abre, é o rio Jordão ali. E depois ele se estreita lá na frente e vai dar no Mar Morto, né? Ali onde ele estanca, e ali onde tem o Mar Morto. Então, amados, eles estavam ali, eles não estavam acostumados com isso, eles tinham medo de ventania, eles tinham medo de que os barcos virassem, porque os barcos daquela época não são como os barcos de hoje.
Eram barcos precários. E Pedro, então, ele tinha medo disso. Ele acreditava que ninguém sobreviveria sem barco no mar. Era uma crença que ele tinha. E quando ele olhou para aquelas ondas enormes, quando ele sentiu o vento, ele teve medo. A sua fé foi embora e ele começou a afundar. A sua fé foi embora porque ele tinha outras crenças dentro dele. Nós cremos em Jesus, mas cremos em outras coisas também. Tem outras crenças dentro de nós. A gente crê que para nós não é possível, que a gente é feio. A gente crê que nem eu caí naquele cascalho agora, é muito fácil acreditar que eu não devo mais correr ali, porque eu posso cair ali, eu passo a crer nisso. Então eu deixo de passar por ali, mas ali tem um Natanael meu. Justamente naquele lugar tem um cara por quem eu oro. Se eu não passar ali, eu não dou oi para ele. Ele nem imagina que ele está nas minhas orações. Mas eu posso começar a acreditar nisso. Porque o que tem de gente falando para mim, ó, toma cuidado, não corre mais por lá, a hora que você estiver no cascalho, anda. Como se eu fosse um velho decrépito, né, que vai tropeçando na sandália dentro de casa. Tá certo que já não estou mais na flor da idade, mas também já não ainda não estou no talo da idade, né? Então, amados, a gente vai formando crenças dentro da gente. O pai falou que a gente era burro, a gente acredita que é burro. O pai falou que a gente era incompetente, a gente acredita que é incompetente. Um professor de escola disse que a gente não ia passar de ano, que a gente não ia se formar, a gente acredita nisso. E a gente leva essas crenças conosco. E a gente está diante de uma grande possibilidade de Deus, e a gente afunda no mar das possibilidades, a gente começa a se afogar na vida, a perder o chão. Por quê? Porque a gente acreditou naquilo que falaram para a gente. A gente desacreditou da palavra de Deus, a gente desacreditou do vem que Jesus falou para nós, vinde a mim, e agora a gente começa de novo a acreditar em coisas humanas. Ah, minha vida não vai progredir mesmo. Ah, eu vou só até aqui mesmo. Eu não consigo. Quem sou eu para fazer isto? Eu não sou autossuficiente. Ah, eu sou muito grande. Ah, eu sou muito gordo. Ah, eu sou muito magro. Ah, eu tenho a pele negra. Ah, eu sou muito branco. Ah, eu tenho cabelo vermelho. Ah, eu tenho cabelo pichain. Ah, eu tenho cabelo liso. E parece que nunca está bom. O diabo vai colocando essas coisas no coração da gente. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho influência, eu não tenho poder. Sempre tem uma crença que nos sabota. Pedro foi sabotado, ele estava andando sobre uma... Você já pensou que Pedro poderia nunca mais precisar de barco? Pensou no outro dia de manhã, cara crente mesmo em Jesus. Aí de manhãzinha ele resolveu dar uma pescada, pega a sua varinha e sai andando sobre o mar. Vou pescar mais lá para o fundo. Pessoal, mas cadê o barco? Não preciso mais de barco. Agora eu ando sobre as águas. Eu, Pedro. Não preciso mais de barranco para colocar a minha isca lá no rio. Né? Eu posso ir sem salva-vidas para o meio do rio, para o meio do mar, porque agora eu ando sobre as águas. Pedro tinha grande possibilidade, porque Jesus podia andar sobre as águas a hora que ele quisesse. Pedro poderia também. Você e eu podemos. Mas nós vamos andar? Não, a gente vai dizer, não, isso é só para Jesus. Isso é só para quando a gente está com Jesus fisicamente. Isso não é para a gente agora. Isso é só para apóstolos de Jesus lá, os primeiros apóstolos. Isso não é para mim. Amados, se nós queremos desfrutar das possibilidades que se descortinam para nós, que Deus tem para nós, nos movermos no sobrenatural de Deus, nós precisamos enfrentar os comportamentos que nós fomos condicionados a ter, que a maioria tem, sair desse mesmismo da maioria. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto e nós precisamos dizer não. Nós precisamos enfrentar as nossas crenças sabotadoras, mas também nós precisamos enfrentar uma outra coisa que todos nós temos: a dúvida. Quando Pedro se vê afundando, ele grita: Senhor, socorro! Jesus pegou ele pela mão
E ele andou de novo sobre as águas, porque Jesus não saiu nadando com ele. Jesus pôs ele de novo sobre as águas e foram voltando para o barco, para o lugar de conforto. Jesus falou: ô homem bule que você é, ô homem de pouca fé. Vocês entenderam o bule com pouca fé? Não foi legal, né? Mas tá bom. Por que você duvidou? Por que você duvidou, cara? Você estava andando sobre as águas. Por que você duvidou? Muitas vezes, amados, nós acreditamos na mentira e duvidamos da verdade. Nós acreditamos naquilo que a mídia fala, naquilo que o povo diz e desacreditamos daquilo que a palavra de Deus diz. Nós duvidamos, será que pode mesmo fazer isso? Será que dá mesmo? Será que eu posso ter essa vitória na minha vida? Pode sim. Enfrente as suas dúvidas. Uma coisa que a gente precisa aprender, que muitos não sabem, é que crente tem dúvidas. Muitos têm luta dentro de si porque acham que crente não tem dúvida. Crente tem fé e tem dúvida. Porque crente tem o espírito nascido de novo, mas ainda tem uma mente formada no mundo, tem um corpo que está morrendo. Então ele tem as suas fraquezas, apesar de ter um espírito renascido em Cristo. Então a dúvida e a fé coexistem no coração e na mente dos crentes. Nós precisamos optar pela fé. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, a gente tem que continuar confiando na palavra de Deus. A gente tem que continuar confiando na loucura da palavra. Pastor, mas aí não dá, pastor. Se é loucura, não dá, meu querido. Nem tudo pode ser explicado pela razão. Nem tudo pode ser explicado pela razão. Tem coisas que você não explica. Simplesmente elas estão aí. E como que a gente faz? A gente vai pela palavra. O que a palavra diz é o que é. Mas o senso comum diz outra coisa. Mas eu fico com a palavra. Então, meus amados, se nós queremos desfrutar das possibilidades, como Pedro desfrutou um pouco e poderia ter desfrutado mais, nós precisamos enfrentar o comportamento ao qual fomos condicionados a ter. Você pode fazer diferente, você pode ter outra vida, você pode ter outra história. Você pode ter a tua história reescrita. Amém? Você crê nisso? Amém? Você tem que enfrentar o teu lugar de conforto, você precisa com as suas próprias pernas sair do teu barquinho, você precisa sair da tua zona de conforto, você precisa confrontar as suas crenças sabotadoras, aquilo que você acredita, mas que na verdade são grandes mentiras, são medos falsos, são mentiras que estão no teu coração, são ideias falsas que estão ali só para fazer com que você seja arrastado com a multidão para trás. Diga não para as suas crenças sabotadoras. Diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso qualquer coisa. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém ou não amém, amados? Você, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, o seu emprego, pode ser tudo melhor. Amém ou não amém? Por quê? Porque é Cristo que me fortalece. Porque eu ando sob a palavra de Deus. Porque eu ando nas pisadas do meu mestre. Eu ando nas pegadas dele. Você também vai ter que enfrentar as suas dúvidas. As dúvidas que a tua mente e que o diabo lança no teu coração a respeito daquilo que Deus te dá, que Deus te oferece. Lance fora a dúvida e abrace a fé, porque tudo é possível ao que crê. Mas aquele que se aproxima de Deus deve crer, porque aquele que duvida nada alcança, diz a palavra, ele não agrada a Deus. Então, entre a dúvida e a fé, fique com a fé. Entre aquilo que diz a palavra e aquilo que a tua mente é finita, aquilo que um filósofo disse, aquilo que um cientista falou, fique com a fé, porque a ciência diz uma coisa hoje, eles estudam um pouco mais e dizem outra coisa amanhã. Quantas coisas já mudaram
desde que eu aprendi na escola. Tem muita coisa que eu aprendi na escola que não serve mais, já não é mais verdade. Não é mais verdade. Até a quantidade de planetas que existem no sistema solar mudou. Eles estavam todos lá, mas eles mudaram de ideia, porque eles estudaram um pouco mais e viram que não era assim. Agora, se eu falasse, quando criança para um professor, não tem só esse planeta não, eu olho para cima e eu vejo muito mais coisa. Ele ia falar, rapaz, você não entende nada, quem entende são os cientistas. Se alguém que lia a Bíblia dissesse, né, na Idade Média, como disse Galileu, que a Terra era redonda, porque a Bíblia diz que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra, diriam para ele, você é louco, a Bíblia é plana, a Terra é plana, ela tem um abismo lá no final. Mas, quando eu resolvo crer na Bíblia, eu posso sair, né, como saiu Cristóvão Colombo, baseado em textos bíblicos, saiu e navegou em direção à América, coisa que já tinha sido feita pelos vikings. Que coisa maravilhosa. Quantos já tinham chegado aqui? Quantos já tinham chegado aqui através do Estreito de Bering? Quantos já tinham passado para cá, com esse rosto asiático que os índios têm? De onde você acha que surgiu isso? Então, amados, as possibilidades estão diante de nós, mas precisamos enfrentar. Como Pedro enfrentou, em algumas coisas ele foi derrotado, mas ele continuou a sua jornada e foi um vitorioso. Foi preservada a coroa da vida para ele. Que você possa, essa noite, tomar a decisão de enfrentar esse comportamento que você foi condicionado a ter, enfrentar essas situações que você foi condicionado a pensar que são assim, enfrentar essas coisas que são do comum, do dia a dia, e dizer, não, eu quero a palavra, eu quero aquilo que tem na palavra, o que Deus tem para mim é melhor, é maior, e eu posso todas as coisas nele. E não pense só em termos financeiros, isso é o de menos, porque dinheiro passa. Pense que você pode curar em nome de Jesus, você pode libertar em nome de Jesus, você pode profetizar em nome de Jesus, você pode falar novas línguas em nome de Jesus, os dons podem se manifestar em você, e o poder de Deus, a graça de Deus pode se manifestar através da sua vida, o amor de Deus pode se manifestar através da sua vida, a misericórdia de Deus pode te fazer uma pessoa melhor. Aceite isso em nome de Jesus e desfrute deste mar de possibilidades, andando nas pegadas do Mestre. Amém? Faça o seu TSD, tenha o seu tempo com Deus, e eu tenho certeza que nós teremos grandes viradas na nossa vida, nós veremos grandes coisas acontecendo na nossa história, com toda certeza. Amém, queridos?